não retribua pelos padrões humanos. Vamos fazer a leitura da revista, irmãos. Texto áureo e a verdade prática. Um dos irmãos lê o texto áureo e outro irmão lê a verdade prática. Amém? Vamos lá? Glória a Deus. Verdade prática, um outro irmão? Glória a Deus. Vamos fazer a leitura bíblica em classe, irmãos, que se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 48. Né? Eu leio um versículo, os irmãos leem o outro e assim sucessivamente. Amém? Mateus 5,38 está assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai-vos os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos do Pai que estás no céu, porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazeis os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis mal? Não fazem os publicanos também assim? Vamos ler o último versículo todo junto? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai, que estás no céu. Uma lição ao qual nós vamos aprender como que Jesus verdadeiramente quer que o cristão ande na sua casa e diante do mundo, né? A igreja como deve andar diante do mundo. Né? Então é muito interessante porque não retribua pelos padrões humanos, né? Humanos, ok? Então vamos na introdução, irmãos. Quando as pessoas nos ofendem, muitas vezes a nossa primeira reação é desejar a vingança. Mas Jesus, ao contrário, disse que devemos fazer o bem àqueles que nos ofendem. Ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. Isto não é uma coisa natural, é sobrenatural. Somente Deus pode nos dar força para que amemos como Ele ama. Então, irmãos, eu fiquei bastante intrigado com isso, irmãos, porque realmente o que o comentarista coloca aqui, qual é a nossa reação, irmãos? Mesmo sendo cristão, irmãos, entendeu? Qual é a reação quando você é ofendido? Retribuir, né? É voltar com a mesma moeda, não é assim que falam aí? Eu pago com a mesma moeda, né? Que é o que nós vamos ver no próximo tópico, que é olho por olho, dente por dente. É retribuir, irmãos. Isso é coisa de nós, irmãos, ser humano, porque o pecado ainda está em nós, né? O corpo do pecado aqui, irmãos, ainda continua, né? Nós aceitamos Jesus, fomos transformados por Jesus, né? Claro, todos aqueles que nasceram de novo foram transformados por Jesus, têm uma nova característica, tem um novo caráter que nós já aprendemos em outras lições.
Então são coisas, irmãos, mas mesmo assim ainda, o homem, o pecado ainda está dentro de nós, irmãos, né? O próprio João fala que aquele que não peca, que diz que não peca, mente, né? Nós continuamos pecando, irmãos, né? Mas nós temos que seguir os padrões que Jesus deixou para nós, ok? Porque para ser cidadão do reino de Jesus, ou reino dos céus, ou reino de Deus, né, é necessário que a gente siga o que Jesus deixou aqui no ensinamento, né, nesse sermão do monte, que é um sermão enorme, grande, né, do capítulo 5 até o capítulo 7. E nós demonstramos que somos cristãos quando nós praticamos o que está aqui escrito no sermão do monte, ok, irmãos? Então, a primeira coisa que a gente faz é tentar retribuir da mesma forma, né? Eu acho interessante, esse versículo está no meio da lição, mas Romanos capítulo 12, versículo 2, né, é um versículo que fala bastante conosco dentro desta lição. O versículo 2 está assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Paulo, nesse versículo, irmãos, ele está falando para nós não se conformar com o mundo, né? O que é conformar, irmãos? Conformar é tomar forma, né? Então, tomar forma, irmãos, é que nós, como crente, nós não podemos ter a forma do mundo, né? Hoje, com o advento do plástico, o pessoal fala em molde, né? Então, você não pode ser moldado como o mundo, ok? Então, o cristão não pode ser desse jeito, irmãos. Nós temos que ter uma mente renovada para que possamos entender o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Então, o crente, irmãos, ele não pode estar de acordo com o mundo. Então, é o que vem calhar nesta lição, irmãos. Não retribua pelos padrões humanos, né? Então, nós não podemos ser igual ao mundo. Nós temos que ser diferente do mundo, né? E essa diferença, irmãos, é que faz com que o mundo veja em nós algo diferente, né? O que vem acontecendo nos últimos tempos, irmãos, nós temos aumentado a bancada evangélica aí, um monte de evangélicos, né, que eles falam que são evangélicos, mas estão igual ao mundo, irmãos, né? O evangélico está igual ao mundo, não tem mais aquela diferença que existia antes, né? E a gente notava, irmãos, quando via um crente, né, quando eu era mais novo, eu não era crente, vim aceitar Jesus depois, mas a gente olhava para o crente, a gente via uma coisa diferente nele, né? Tinha um brilho diferente, né? Isso é experiência minha, irmãos, né? A gente via que tinha coisa diferente, e muitas vezes a gente queria ser igual, né, essas pessoas. Mas hoje, irmãos, hoje você olha para o evangélico, ou, entre aspas, o cristão, né, o evangélico, a gente não vê mais diferença nenhuma entre o povo evangélico e o povo do mundo, né? E que com essa lição, irmãos, nós possamos aprender como é ser um cidadão do reino de Deus, né? E praticar, irmãos, não somente ouvir o que a gente vai ouvir hoje, não somente ter esse ensinamento, não somente ouvir e entrar pelo um ouvido e sair pelo outro, mas que nós possamos realmente praticar o que está escrito aqui, irmãos, que muitas vezes nós não praticamos, irmãos. Tem um comentário aqui dentro que eu falo, irmãos, é que existem muitos crentes que conhecem, sabem, entendem a Bíblia, conhecem muito, mas não praticam o que conhecem, né? Então, que nessa manhã, irmãos, nós possamos ouvir este ensinamento aqui, irmãos, que foi muito bom para mim também, e que nós possamos praticar, irmãos, esse ensinamento verdadeiramente, irmãos. Não é só falar, eu vou praticar e depois na hora de executar o que está aqui, não fazer, irmãos. Mas que nós possamos ter um compromisso de que, olha, a partir de hoje, eu entendi o que Jesus quer na minha vida, né?
Eu sei que eu estou falando para obreiros, e o obreiro já conhece isso, irmãos, sabem, decore e salteado. Mas tem muitos obreiros, irmãos, que têm o conhecimento, mas não praticam. Ok? Então é importante, irmãos, que nós venhamos a fazer o que realmente está aqui, irmãos, né? Alguns escritores, irmãos, teólogos, eles escrevem que essa passagem aqui é a passagem da retaliação, né? Ou a lei da vingança, outros dizem, né? Uns dizem lei da a retaliação, né? A lei da retaliação, outros a lei da vingança, e assim por diante, né? Ao qual nós vamos estudar, ok, irmãos? Ao lermos isso aqui, irmãos, e entendermos o que Jesus quer, olhando humanamente aqui, irmãos, carnalmente, é muito difícil, irmãos, de a gente executar isso aqui, né? É difícil, mas não é impossível, irmãos, para aqueles que nasceram de novo. Ok, irmãos? É difícil, mas não impossível, tá? Ok? Olhando aqui, vocês vão falar assim, pastor Sérgio, você está falando aqui, está na Bíblia, mas realmente no mundo em que nós vivemos, do jeito em que nós estamos, isso aí não é possível fazer, né? Mas é o que Jesus quer que nós façamos, irmãos, né? Ok? Então que nós possamos fazer, irmãos, isso. Porque hoje, irmãos, nós estamos ainda neste corpo, irmão, neste corpo do pecado, no corpo da morte, ok? É o que Paulo fala lá em Romanos 7, 24 e 25, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado, né? Miserável homem que sou. Paulo reconheceu, irmão. Nós ainda estamos nesse corpo, irmãos. Nós só vamos ser perfeitos quando nós estivermos num corpo incorruptível, ok? Enquanto nós não chegarmos lá, enquanto nós estivermos aqui, irmão, nesse corpo, nós vamos continuar, irmãos, da melhor maneira possível, através do Espírito Santo de Deus que habita em você e em mim, para que possamos seguir aquilo que Jesus quer que nós façamos. Amém? Vamos lá, vamos entrar no tópico 1, irmãos. A vingança não é natureza do reino. A lei de Talião. Tá aí, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Mateus 5,38. Pode ser definida como castigo dado ao culpado, fazendo-o sofrer o mesmo mal ou dano que causou a vítima. Esse era o princípio da justiça visto na lei de Moisés. É preciso compreender a natureza desta ordem do Senhor, que não intencionava acirrar os homens a retribuir a agressão de qualquer maneira, e sim colocar um certo limite, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior do que o crime. Na verdade, essa lei procurava ajustar o castigo ao crime. O comentarista foi muito claro aqui, irmãos, não precisa nem falar, você lendo a revista ficou muito claro, irmãos, né? Quando você lê, e quando a pessoa que conhece um pouquinho da Bíblia, que eu já vi umas pessoas falar, mas na Bíblia está escrito olho por olho, dente por dente. Quando a pessoa fala isso, irmãos, ele fala que eu tenho que retribuir com a mesma moeda, como a gente fala aí, não é? Tipo uma vingança, é? Isso, instiga uma vingança, né? E é outra aqui, né? Deus não deu essa olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida, irmãos. Não foi para vingar, né? É para colocar um limite, é o que o comentarista coloca aqui, irmãos, está muito claro, né? Mas quando a pessoa olha isso, a pessoa de fora olha e fala, ele acha que é para se vingar, né? Ok?
Por favor. É uma vingança. Uma vingança, Por quê? Porque está escrito lá, olho por olho, dente por dente. Eu não vou fazer, mas eu vou orar para Deus fazer. Está errado, irmãos. Isso não é jeito de crente, irmãos. Ok? Isso não é jeito de crente. Não opera a justiça de Deus. Isso. Sim. Mas tem uma passagem aqui também que eu vou falar, mas Paulo fala, ireis, mas não pequeis, irmãos. Você pode até irar, mas não peque. Que é o que vem de encontro aqui, irmãos. O irmão fez alguma coisa com você, você fica irado com ele. Mas não peque em orar, para que Deus faça uma vingança. Ok, irmãos? Isso não é do crente, irmãos. O crente que faz isso, ele não nasceu de novo. Ok? Ele não foi transformado. O Espírito Santo de Deus não vive na vida dele ainda. Ele está lá, mas ele não deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na vida dele. Ok? Então, irmãos, está muito claro aqui o que o comentarista fala e o que realmente Deus queria para com o povo de Israel. Né? O que aconteceu foi que, é que o pastor Serginho falou, isso traz como se fosse uma vingança. E é o que os fariseus, os escribas, entendiam que Deus estava falando. Então nós vamos ter a vingança. Mas Jesus vem, irmãos, em Mateus aqui, e explica para o povo o que realmente Deus queria. Porque eles estavam interpretando de uma maneira errônea. Ok? Olho por olho, dente por dente, então eu tenho a vingança nas minhas mãos. Ok? Era isso que os fariseus e os escribas, né, eles entendiam, irmãos. Da mesma forma que o povo do mundo lá fora entende. Então eu tenho a vingança na mão. Deus falou olho por olho, dente por dente. Né? Então, eu posso fazer a vingança, mas não. Isso era um limite, irmãos. Para quê? Para que você que fosse atingido, né, você não ultrapassasse o limite da justiça. Ok? Porque, irmãos, com o pecado, irmãos, vocês veem que o pecado corrompeu totalmente o homem, né? Eu não me lembro se é Tubal, acho que é Tubal. Ele fala, matei um homem por ter pisado no meu pé. Tá na Bíblia, né, pastor? Eu acho que é Tubal, né? É Lameque, né? É um dos filhos de Caim. Ok, irmãos? Ele falou, eu matei um homem só porque pisou no meu pé. Lameque, desculpa, irmãos. Obrigado, pastor. Lameque. Porque pisou no meu pé. Então, quer dizer, o cara pisou no pé, e o que ele tinha que fazer, irmão? Se fosse olho por olho, dente por dente, que aqui não tinha lei naquela época, né? Ele teria que pisar no pé dele de novo. Mas o que ele fez? Ele fez além do que deveria fazer. Entendeu? Então, o que Deus faz, irmãos? Deus coloca essa lei, né? Não é para você vingar, mas é para pôr um limite na justiça. Ok? Então, olho por olho, dente por dente. Você perdeu um olho, ele também perde o olho. Justo. Está justo, irmãos, ou não está? É justo, não é? Agora eu perco um olho, eu vou lá e mato ele, ele perde a vida, então é olho por vida? Está errado, irmãos. Então Jesus vem mostrar para os fariseus e para os escribas, irmãos, nesse ensino, que eles estavam interpretando errado o que Deus queria. Né? Deus não queria a vingança, Ele queria uma justiça, Ele pôs um limite para o que acontecesse com o povo judeu. Porque o que acontece, irmãos, hoje, no mundo lá fora, o que acontece? Se você fere alguém do seu familiar, como era antigamente, hoje mais difícil, mas antigamente, você feria um familiar aqui, o outro, essa família lá matava o outro da família, aí começava aquela guerra entre famílias, né? Que existia antes, né? Hoje não muito mais, né? Mas é o que acontecia, irmãos. Ok? Então, Deus colocou um limite para o povo de Israel. Olha, vocês não passem desse limite.
Então, o olho por olho, dente por dente, irmãos, é um ato de bondade de Deus para com o povo de Israel, irmãos. Não era para vingança. Ok? Era para eles terem uma consciência do que é justo, porque Deus é justo, irmãos. Ok? Que é justo. E outro, irmãos, o povo, né? Eles, diante do que a gente vai falar aqui, só dando uma antecipada, o povo não era para fazer a vingança, irmãos. Não era para eles executarem a vingança. Existiam as pessoas, os juízes em Israel, que faziam isso, irmãos. E eles deveriam seguir isso, irmãos. Olho por olho, dente por dente. Ok? Ser justo, irmãos, dentro da justiça de Deus. Não era para você pegar, ele tirou meu olho, eu vou lá e tiro o olho dele. Não, você tem que ir para os juízes, e eles definiriam a sentença, dentro do que Deus escreveu, irmãos, olho por olho, dente por dente. Entendeu, irmãos? Então a primeira coisa que vem quando a gente olha olho por olho, dente por dente, é a vingança. Eu posso me vingar, Deus está deixando aqui claro que eu posso me vingar. Não, não era isso, irmão. Deus estava colocando realmente o limite para que o povo de Israel, eles entendessem como que deveria ser o julgamento quando alguém fazesse, alguém ferisse, alguém ofendesse alguém, para que não houvesse uma briga entre as tribos, entre os familiares. Era isso, irmãos. Ok? Pois não, pastor. Deus era tão contra a vingança que ele estabeleceu a cidade de refúgio. Pois é. Quando aconteceu a pessoa correr, né? Sim. Se livrar daquele momento de ira, né? Sim. Senão o vingador vinha e tirava a vida. Tirava a vida, né? Estabeleceu a cidade de refúgio. Sim. Justamente até para proteger. Para proteger, né? Então, irmãos, é interessante o que o pastor Serginho falou, não sei se todo mundo ouviu. Deus implantou as cidades de refúgio, são 6 cidades de refúgio em certas, né, bem localizado. E aí, quando acontecia algum assassinato, alguma coisa, ele fugia para lá, né, porque foi um ato involuntário, ok? Aí ele ficava lá na cidade de refúgio, porque o vingador não podia pegar ele dentro da cidade de refúgio, né? Então, isso, Deus não gosta da vingança, ok? Deus não é a favor da vingança. Pois não. Isso, né? Isso. Um acidente, isso mesmo. Involuntário, né? O cara estava com machado, eu acho que até a Bíblia fala, ele está com machado, o machado escapa e vai e mata o cara, né? Foi um ato involuntário, ele não queria matar a pessoa, né? Mas o vingador? O vingador vai querer ir, não quer saber, ele vai lá querer matar ele também, entendeu? Porque está falando vida por vida. E era isso que o povo de Israel entendia, irmão. Mas Jesus veio falar, não, isso aqui é um limite que Deus colocou. O comentarista foi muito, muito claro e muito, né, bem colocado aqui. Isso é um limite para você, não é para você vingar, leva para o juiz vai tomar as decisões corretas. Então, irmãos, para ficar bem claro, irmãos, Deus não deu essa lei para vingança, ok? Era para impor um limite para que você não ultrapassasse, né, o que está dentro da lei de Deus, né? Então os judeus, os fariseus, eles entendiam de maneira diferente, eles entendiam que era um ato de vingança, ok? Então Jesus vem aqui e deixa claro para eles, nesse ensino do monte, né, que não era para isso, irmãos, olho por olho e dente por dente, tá certo? Então não era para ser uma vingança, né? Continuando aqui, eu acho que eu não... A lei do talião não se tratava de uma norma para tribunais civis, que no seu propósito desejava que, em particular, a pessoa jamais praticasse a vingança. Ok? Está aí claro, irmãos, que não praticasse a vingança. Não há nessa lei qualquer incentivo à vingança pessoal, é isso que Jesus deixou claro, né? E o comentarista foi muito claro aqui também, foi muito bom. Pelo contrário, quando uma pessoa sofresse um dano, era comum que ela desejasse que a justiça fosse feita pelos tribunais que administrassem a devida punição. Então, irmãos, existia já os juízes em Israel e era para passar para os juízes que eles iriam fazer isso, ok, irmãos? Não era para a pessoa se vingar, não era para isso, tá certo? Ok?
Ali já está no 2. Vamos para o tópico 2, irmãos, senão a gente tem mais algumas coisas aqui que é importante falar sobre o olho por olho, dente por dente. Não pode haver no coração, o cristão e a vingança, né? Subtópico 2, não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança, nem que seja para com o pior inimigo, pois ele está consciente de que a vingança de tudo pertence a Deus. Ok, irmãos? Romanos 12, 19, quem achar pode ler. De acordo com o comentário devocional da Bíblia, o princípio de olho por olho no Antigo Testamento estabelecia limites da retribuição que uma pessoa podia exigir. Se alguém lhe ofendesse ou lhe custasse a visão de um olho, você não poderia, por exemplo, tirar-lhe a vida de maneira justificável, né? Tudo o que você poderia reivindicar seria tirar-lhe a visão de um olho. Agora Jesus ensina que aqui não governemos as nossas relações com os outros, segundo o olho por olho, de maneira nenhuma. Uma vez que tentar se vingar dos outros o prejudicaram, faça o bem a eles. Ok? Então, irmãos, veja bem, Jesus, o que ele fala, irmãos? Dentro da coisa, ele fala que não é para vingar, irmãos, e a vingança não é nossa, é o que está lá no Romanos 12, 19, né? Os irmãos não acharam, eu vou ler aqui. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Então, irmãos, a vingança é do Senhor. A vingança não é nossa, irmãos. Então, em momento algum, a palavra de Deus que Ele coloca olho por olho, dente por dente, é para você se vingar. Porque a vingança é dele, irmãos. E tem muitas outras passagens em que Deus fala, irmãos, que a vingança é dele, não do homem. Ok? Aqui Paulo deixa claro, ó. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A vingança é de quem, irmãos? É nossa? Não, irmãos, a vingança é do Senhor, irmãos. Tudo bem? Então, irmãos, é importante isso, irmãos, que o cristão não deve querer vingança, irmãos. Tudo bem? E nem fazer essas orações aí que o próprio irmão falou aí, né? Eu vou orar para que Deus faça alguma coisa, né? Ou faz aquela oração que dizem aí, né? Fora, oração contrária, né? Eu vou orar para que Deus, né? Quebre essa pessoa, eu vou orar para que Deus... Não, irmãos, isso não é jeito de cristão, não. Ok? Mesmo que você tenha o seu tapete puxado, você tem que orar para ele, para que Deus abençoe essa pessoa. Ok? É o que está falando aqui, irmãos, né? Ore para eles, pregue o bem para eles, né? É o ensinamento de Jesus, irmãos, né? Eu não posso guardar essas coisas que as pessoas fazem para comigo e deixar que fique dentro de mim, né? Porque, irmãos, vai causar aquilo que o pastor Isaac falou aqui na escola dominical, vai criar uma raiz de amargura dentro do seu coração. Entendeu? E outro, irmãos, deixa que Deus faz, porque Ele faz certo, e muitas vezes você fica com mais raiva quando você deixa na mão de Deus e Deus não faz aquilo que você quer, e aí você fica enraivecido com Deus, porque você acha que você é o justo, irmão. Mas Deus é mais justo que nós, irmãos. Então nós temos que compreender isso, irmãos. Quantas vezes você já não falou assim, esse aqui deveria acontecer isso com ele, mas vou entregar na mão de Deus.
Aí Deus faz uma coisa totalmente diferente daquilo que você esperava que Ele fizesse. E aí você fica bravo com Deus. Deus, cadê sua justiça? Não, irmãos, a justiça de Deus é justa. Entendeu? Pare e pense, irmão, reflita. Quantas vezes nós já fizemos isso? E Deus não quer isso, irmãos. Se você entregou na mão de Deus, a justiça é dele e Ele vai fazer o que é o melhor, irmãos. Não aquilo que a gente quer. Né? E muitas vezes nós queremos que Deus machuque a pessoa como a gente quer. E Deus não quer fazer isso. E Deus é justo, irmãos. Então, irmãos, isso é importante, irmãos. Vence o mal com o bem. O cristão, irmãos, ele não pode pagar o mal com o mal, irmãos. Você vai falar, mas pastor Sérgio, é difícil fazer isso, pastor Sérgio Chigueiro. É difícil. É difícil, irmãos. É difícil porque nós estamos ainda com a mentalidade ainda do pecado, irmãos. Né? Eu sei que é difícil. Para eu falar aqui também, irmãos, é difícil, irmãos. Porque a hora que eu estava estudando aqui, vinha as coisas que eu já fiz antigamente e falava, meu Deus, estava errado. Agora eu estou entendendo o que é certo, irmãos. Ok? Parece que eu sou paciente, mas eu sou meio, né, não sou, né, tem um pouquinho aí de colérico, né? Entendeu? Às vezes a gente é um pouquinho pavio curto, irmãos. Né? Mas é assim, irmãos, não tem jeito. A gente vai vendo e vai fazendo e vai entendendo o que realmente Deus quer que nós expressamos a nossa vida para com as outras pessoas, irmãos. Irmãos, quando eu quero fazer a vingança, irmãos, veja bem, olha só como é importante isso, irmãos. Quando você quer fazer a vingança com as próprias mãos, irmãos, você está assumindo o lugar de Deus. Ok? Porque se ele fala, minha é a vingança é dele, quando você quer fazer a vingança, você está assumindo o lugar de Deus. Você entendeu? Está certo isso, irmãos? O crente tem que assumir o lugar de Deus? Irmãos, nem ser o vingador, irmãos, nós podemos ser. Quando nós queremos vingar, nós estamos assumindo o lugar de Deus. Nós estamos usurpando o lugar dele. Nós entramos na síndrome de Deus. Queremos ser Deus. Irmãos, e no meio evangélico tem muito disso, irmãos. Tem muitas pessoas querendo ser Deus. Né? Na vingança, quer ser Deus. Na justiça, ele quer ser Deus. Eu sou mais justo, né? Quando ele acha que ele é mais justo, ele quer, né? Ele quer julgar, ele quer assumir o lugar de juiz, né? Quando ele assume o lugar de juiz, ele está assumindo o lugar de Deus, porque só quem é juiz é Deus, né? Depois Jesus, né? Que ele vai assumir o trono e vai julgar as nações, vai ser juiz. E não está nada lá que a igreja vai ser juiz, irmãos. Na Bíblia não tem nada disso. Que os crentes são juízes, não. Então, irmãos, esse síndrome de Deus, irmãos, que existe no meio da igreja, que nós queremos ser juiz, nós queremos ser vingador, isso tem que acabar, irmãos. Né? Isso tem que acabar. Nós queremos julgar as pessoas. Tal fulano faz isso, faz aquilo, Deus deveria fazer isso. Estamos julgando, irmãos. Nós não estamos aqui para julgar. Quem julga é Deus. Quem vinga é Deus. Ok, irmãos? Então, quando nós falamos alguma coisa e queremos julgar as outras pessoas, nós estamos assumindo o lugar de Deus. E você sabe o que acontece quem assume o lugar de Deus, quem quer assumir o lugar de Deus, porque ninguém assume, né? Ok, irmãos? Então não queira assumir o lugar de Deus, irmãos. Quando você fala uma profecia que não é de Deus, você está assumindo o lugar de Deus, irmãos. Porque o profeta fala em nome de Deus. E quando você fala assim diz o Senhor, você está assumindo o lugar de Deus aqui. Esse é o síndrome de Deus, irmãos, que está no meio da igreja. E aí Deus não cumpre, irmãos. Porque não foi Deus que falou. A pessoa que recebeu a profetada vai ficar bravo com Deus. Você entendeu?
Olha o problema que você causou. A pessoa nunca vai ficar brava com você, vai ficar brava com Deus. Porque Deus falou, mas não cumpriu. Mas que Deus é esse, irmão? Nossa Bíblia fala que Deus fala, Ele cumpre. Quando a pessoa fala alguma coisa dizendo que foi Deus que falou, ele assume o lugar de Deus. Então é o síndrome de Deus que está no meio da igreja, irmãos. E muitas vezes, irmãos, isso leva as pessoas a caírem da fé. Então temos que tomar cuidado, irmãos. Nós não podemos ser o vingador, nós não podemos ser o juiz, nós não podemos ser Deus aqui na terra, irmãos. Deus é Deus, irmãos. Vamos acabar com essa síndrome de Deus dentro da igreja, que muitas vezes acontece. Tópico 2, irmãos. O amor é a expressão natural do reino, né? Para falar da lei do amor, desenvolvida por aqueles que fazem parte do seu reino. Então a lei do amor, irmãos, é para aqueles que fazem parte do reino. Quem não faz parte não executa essa lei. Ok? Jesus faz o uso de 4 ilustrações que são presentes na vida cotidiana, para mostrar como se deve resistir ao mal. Vamos ver então essas 4, né? Virar a outra face, subtópico 1, né? A primeira vai mostrar um insulto recebido por alguém que foi ferido na face, quando somos esbofetados ou quando alguém atinge a nossa honra. A primeira reação é agir com as mesmas armas do ofensor e, às vezes, até mesmo de maneira mais intensa. No entanto, tal atitude não resolve nada. Pelo contrário, complica ainda mais a situação. Eu vou parar aqui, irmãos, não vou ler tudo, ok? O crente tem que pagar o mal com o bem, ok, irmãos? E o perdão, irmãos, perdoar é obrigação do crente, irmãos. Obrigação do crente, né? Porque a primeira coisa que Deus faz é nos perdoar, irmãos. Imagine se Ele não nos perdoa, irmãos. Nós estaríamos no mundão aí, perdido, sem salvação. Mas Ele nos perdoa, entendeu? Nós éramos o agressor de Deus. Olha só para entendermos, né? Os irmãos sabem disso, mas só para ficar claro aqui. Nós agredimos a Deus, nós pecamos. Nós agredimos a Deus. Nós não fomos atrás de Deus. Ele foi o agredido. Mas Deus veio até nós, irmãos. Vocês entenderam? E assim também tem que ser o cristão. Você não pecou, a pessoa que pecou contra você, mas você vai lá e pede perdão para ele. É o que Deus fez, irmão. Entendeu? Nós agredimos a Deus e Deus veio pedir perdão para nós, irmãos. Esse é o ensinamento de Deus, irmãos. Ele deixou aqui claro para nós. Então, mesmo que você não tenha culpa, você vai lá e pede perdão para a pessoa que te magoou. É o que Deus fez com nós, irmãos. E é o que nós devemos fazer como cristão. Ok? É difícil, mas deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, irmão. Claro. Vamos lá, irmãos, subtópico 2 aqui, arrastar para o tribunal, irmãos. É uma coisa que eu nem vou ler aqui, irmãos, que nós estamos adiantados aqui no horário. Pode continuar falando, tá, irmãos? Não tem problema nenhum. Vamos continuar, que é importante essa interação aqui. Somos todos obreiros, todos conhecedores da palavra de Deus, ok? Irmãos, arrastar para o tribunal, irmãos, né? Aí está aquele que leva ao processo uma outra pessoa. Tem algumas coisas aqui, irmãos. Paulo fala para Coríntios lá, irmãos, não tem ninguém aí dentro da igreja para julgar o que vocês estão fazendo? Tem que levar para fora? Tem que levar para fora para escandalizar a igreja? Está nos ensinamentos aqui, irmãos, de Paulo para a igreja de Coríntios, né? Tudo bem que não é aqui, mas é meio que falando dentro da igreja, irmãos, né? As coisas que são dentro da igreja, irmãos, deveriam ser resolvidas dentro da igreja. Não deveria envolver o juiz lá de fora. É isso que Paulo está falando. Ok, irmãos? Então,
tiver algum problema dentro da igreja, irmãos, não leve para o tribunal lá fora. É o que Paulo está falando, né? Aqui, irmãos, é o seguinte: a pessoa vem, o devedor e o cobrador, né? Aqui está mais, geralmente aqui alguns historiadores aqui, teólogos, entendem, e outros entendem de outra maneira, mas o que a maioria que eu li aqui entende dessa maneira: o credor e o devedor. Um deve e o outro tem que pagar. Aí o credor vai, estava na lei que ele podia tomar a roupa dele, né? Ok? Está lá em Êxodo, lá. Ele podia tomar a vestimenta dele, mas só que à noite tinha que devolver. Era um penhor, né? Que ele tinha que pagar a sua dívida. Ok? Êxodo 22, 26 e 27 está lá sobre a tomar as vestes. Então, mas ele tinha que devolver no final do dia, porque ele tinha que dormir, não tinha que dormir. Ok? Isso é a pessoa que tem crédito e vai tomar do devedor. E o devedor, irmãos, Jesus fala que o devedor deveria dar a túnica e também a capa. Ok? Vocês entenderam? Então, irmãos, se a pessoa está devendo e é pobre, não tem nem onde dormir, como você vai tirar a túnica dele, irmãos? Fala para mim. Não tem como, irmãos. É uma dívida que eu, por mim, irmãos, diante do meu conhecimento aqui, eu esqueceria, porque a pessoa não tem nem onde cair morto, irmãos, né? Então, irmãos, o crente, irmãos, ele tem que entender muitas vezes que ele, sendo credor, ele também não deveria levar à justiça. E não deveria nem cobrar, simplesmente esquecer isso, irmãos, como credor. Se você tem um processo e a pessoa está te processando por alguma outra coisa, e você não tem nem o que dar, irmãos, como está aí, dá a capa também. Okay? Mesmo que você não tenha. É o que Jesus fala, irmãos. Mesmo que você não tenha, olha, eu estou devendo, mas não tenho nem onde cair morto. Mas a pessoa veio, processo em cima, o juiz deu causa ganha, e ele vem tomar o que você tem. Você dá o que você tem, irmão. E até o que você tiver, você dá lá, não tem problema. Entendeu? Esse é o cristão. Eu não entendo muito assim como devedor, irmãos, porque o crente, irmãos, ele não deveria dever. Ele deveria dever e pagar, né? Primeiramente, né? O crente que é salvo e, né, nasceu de novo, ele não contrai a dívida e deixa sem pagar, primeiramente. Por isso que eu não entendo o que é isso, a explicação, ok, irmãos? Tudo bem? Porque o verdadeiro crente, irmãos, ele compra e paga. O verdadeiro crente, irmãos, faz as finanças, né? Financia alguma coisa, ele vai lá e paga, porque ele é verdadeiramente um crente. Então ele nunca vai ter alguém processando ele. Mas se caso aconteça de um crente ter um processo, irmãos, entrega o que... Vocês entenderam? Entrega o que vocês deram o juiz, irmão. O juiz deu a sentença, entrega. Se quiser mais um pouquinho, dá para ele. Não tenha problema, irmãos, porque Deus vai te abençoar depois. Ok? Por isso que eu não entendo. A maioria dos escritores colocam como credor e devedor, irmãos. Mas é o que aparece aqui, mas tem outros processos, irmãos, ok? Tem outros processos que podem acontecer. Então, eu acho que o verdadeiro crente nunca vai ser um devedor. Correto, irmãos? Estou correto ou estou errado? Então, irmãos, a pessoa que vive no reino de Deus talvez vai ser o credor, não é? Porque se o crente não é devedor, irmãos, vocês concordam comigo? Porque o crente, ele não pode estar no processo, não pode estar devendo, irmãos. O verdadeiro crente, vamos falar claro aqui, o verdadeiro crente, o que nasceu de novo, o que é transformado, irmãos, ele compra e paga. Então ele nunca vai estar devendo. Okay? A não ser que aconteça algo nas suas finanças, mas você tem que pagar, irmãos. Ok? Você tem que pagar. Mas vamos colocar aqui, irmãos, o crente ele não deve. O crente é o credor.
Vamos inverter a ordem, porque o devedor, né? Vamos colocar na ordem inversa. Você é o credor agora, o crente é o credor. Você vai lá processar a pessoa, vai tomar até aquilo que ele tem, tá certo? Até a roupa dele, tá certo? É isso que Jesus também está ensinando, irmão. Você é o credor, você tem o direito de receber. Mas o que o servo lá fez, irmãos? Chegou lá com o outro lá. Falou assim, olha, você me deve quanto? Tanto. Ele falou, está perdoada a dívida. É difícil, irmão? Era uma dívida enorme, irmãos, que ele tinha. Aí o outro devia 10%, 1% do que ele devia para o outro lá, ele queria cobrar o cara. Tá certo isso, irmão? A dívida dele era muito maior, e o Senhor lá perdoou a dívida dele e ele não quis perdoar do miserável lá. O crente, irmãos, como credor, também tem que saber, irmãos, perdoar essas dívidas. Então, irmãos, aquele que te deve, irmãos, e não te pagou, já faz um tempo, não saia falando também, irmãos, né? Isso é ruim, né? Isso daí é a raiz de amargura que o pastor Isaac falou, irmão. Você vai falando para um, para outro, e isso vai contaminando, irmãos, as outras pessoas, ok? Vocês entenderam, irmãos? Então nós temos dois lados aqui, o credor e o devedor. O crente como devedor, ele tem que pagar, irmãos, tá certo? E o credor, o crente como credor, ele deve perdoar as dívidas, assim como Jesus ensinou. O irmão vivenciou isso, irmãos. A gente vai, cumpre, e Deus dá o livramento, dá o escape, dá. Sim, você deixa Ele trabalhar, né? Não você trabalhar. Ok, irmãos? Isso é maravilhoso, né? Quando a gente deixa Deus trabalhar, a gente vive umas experiências com Deus que é só nossa, né? Ok? Então, irmãos, vamos lá. 3, obrigar a fazer algo, irmãos. Aqui é o relato daquele que você chama para andar 1 milha, e aí você vai com ele 2, né? Na antiguidade, irmãos, existem dois tipos de costumes aqui. Quando, na época de Jesus, existiam os romanos que mandavam os governantes para lá, os representantes de Roma, e a comunidade que estava recebendo deveria recebê-lo e deixar tudo para ele, né? Hoje seria carro, lugar para dormir, né? Essas coisas todas, porque era uma autoridade de Roma. E existe uma outra visão também, que é do judeu, que se você tem alguém na sua comunidade, você tinha que levar ele até 1 milha, para ele sair da cidade, e se acontecesse alguma coisa naquela comunidade, a comunidade era responsável pelaquela pessoa. Okay? Mas o judeu só entendia que era só judeu, né? O judeu sempre entendeu assim, judeu é só para judeu. O gentio não teria isso. Então eles andavam somente com os judeus, né? Os outros, os estrangeiros, eles não queriam saber. E aí Jesus fala para ele que, olha, se te obrigarem a andar 1 milha, vai 2. Não interessa com quem, se é judeu ou não. Ok? Porque o judeu tinha muito esse problema, irmãos, de ser só eles, só os judeus, e o gentio eles não consideravam, irmãos. Ok? Quando Jesus, eu vou dar uma adiantada aqui, irmãos, que o tempo já foi, mas quando Jesus fala assim para ele amar ao teu próximo, né? Eles entendiam o próximo como sendo a família deles, os parentes deles, né? E Jesus coloca aqui, irmãos, que o próximo é qualquer um que está próximo, irmão. Ok? Não interessa se é judeu, se é gentil, não interessa qual a nacionalidade, irmãos. Você tem que ajudar o próximo. Ok? Então, eles entendiam que somente os judeus. Então, por isso que Jesus fala, olha, se te obrigarem a andar 1 milha, vai com ele 2, né? Então, o Mateus Henry, ele coloca assim, nessa ordem aqui, nessa obrigação, ele coloca assim, isso é uma ofensa a mim,
e também a minha liberdade, porque eu sou obrigado a fazer, né? Mas veja bem, irmãos, Jesus coloca que mesmo sendo obrigado, irmãos, a primeira milha você faz obrigado, a segunda você faz de ao bel prazer, irmãos. Então, o crente não pode ser assim, irmãos, porque eu vou fazer, porque eu sou obrigado, não sei o que, não, irmãos. O crente não pode ser assim, irmãos. O crente tem que fazer por livre, espontânea vontade, fazer por bem, irmãos, porque, isso aqui tem que fazer, então vou fazer de bom grado. Quando eu faço obrigado, irmãos, eu vou fazer de qualquer jeito. Entendeu? Quando você faz meio emburrado, né? Já viu criança quando faz emburrado? Ele não faz nada certo, né? Assim também é nós, irmãos. Quando nós fazemos coisas assim, obrigado, irmãos, muitas vezes nós não fazemos o melhor de nós. E Deus, Ele quer que nós sempre fazemos o melhor, ok? O melhor para Ele. Tudo bem? Vou dar uma adiantada aqui. Fazer alguma coisa por alguém, né? Fazer alguma coisa por alguém, né? Jamais agirá com indiferença, mas atenderá ao solicitante sem qualquer murmuração ou má vontade, né? Então, irmãos, dá o que te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Já foi falado aqui também sobre emprestar, irmãos, né? E aqui, finalizando aqui, irmãos, se alguém vier pedir alguma coisa para você, irmãos, se você tem condições, preste, irmãos. Dê, né? Sem nada em troca, como foi dito aqui, irmãos. Eu empresto e se não me pagar, irmãos, Deus abençoe. Ok? É assim que o crente, o cidadão do céu, deve fazer. Ok, irmãos? Não deu para terminar o tópico 3, irmãos, mas importante, irmãos, é que os irmãos interagiram bastante, falaram bastante, trouxeram experiência. Eu acho que tudo que foi falado aqui é importante para nós, irmãos, adquirirmos experiência. Eu sempre falo essa frase, irmãos, o sábio, olha, entenda, o sábio, ele aprende com os erros dos outros. O sábio. O inteligente, irmãos, ele aprende com seus próprios erros. Aí você vê o que você é. Você é sábio ou você é inteligente? Porque o crente não é burro, ok, irmãos? Deus abençoe, amém?